Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 23 de junho de 2024. Hoje, então, 12º domingo do Tempo Comum. E já no final do dia já podemos celebrar São João, né? Natividade de São João, que vamos estar celebrando na segunda-feira, tá certo? Então hoje, celebrando esse dia especial do Senhor, momento de fazermos o nosso encontro com o Senhor aqui no nosso Café com Santo Antônio. O Evangelho está em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. No Evangelho, nosso Senhor convida continuamente os discípulos a atravessar para outra margem, como se não fosse possível ficar parado, porque a vida ela deve ser vivida, ela deve ser atravessada, né? Mesmo diante daquilo que nos assusta, como o Evangelho de hoje nos mostra, esta tempestade. O mar parece imenso e às vezes ameaçador e arrogante para nós, mas Deus é maior. Quando passamos pela vida, gostaríamos de ter o Senhor conosco do nosso jeito. Gostaríamos que Ele interviesse e que estivesse presente da maneira que nos parecesse melhor. Em vez disso, devemos levar nosso Senhor em nosso barco como Ele é, não como nós gostaríamos que Ele fosse. Os discípulos de nosso Senhor levam Jesus como Ele é e no final de um longo dia ali vivido, aquele dia de pregação. Talvez ele esteja simplesmente exausto, depois de um dia falando, curando pessoas, né, consolando, ouvindo todas as lamúrias do povo e assim por diante. Então nosso Senhor está cansado e não tem vergonha de mostrar o seu cansaço. Ele não precisa se esconder atrás de máscaras. Então, por isso, ele está cansado e ele entra no barco desse jeito. Então, assim como acontece na vida, em algum momento a tempestade chega, o vento nos impede de manter o nosso curso, nossa vida vacila. Para onde a correnteza nos levará? A água começa a entrar no barco, as ondas ameaçam nossa vida, ficamos assustados, com medo de morrer e lutamos para seguir em frente. Mas o que mais nos surpreende e nos irrita é o silêncio de Deus. Nosso Senhor está dormindo, como se não se sentisse o perigo, ou então até como se ele fosse indiferente. Esses são os momentos em que não conseguimos entender por que Deus não intervém. Nós estamos gritando, estamos rezando, implorando pela sua ajuda, mas talvez este sono de nosso Senhor seja aqui a imagem daquela pessoa que confia e que dorme nos braços de Deus Pai. Ele não precisa se preocupar. E aí, somos nós que, em nosso medo, tememos o pior. Somos nós que pensamos assim. Deus, Ele está conosco. Nosso Senhor age e coloca ordem de volta ao caos de nossas vidas. É uma oportunidade de perguntar novamente quem é nosso Senhor e, especialmente, quem é Jesus para mim. Pense sobre isto nesse dia de hoje. Como faço para enfrentar as tempestades da minha vida? E vamos trazer hoje no nosso programa, vamos trazer também uma das homilias proferidas no dia 13 de junho, né, aqui no nosso Café com Santo Antônio, um dos que presidiram aí, dos nossos presidentes que presidiram, portanto, a celebração da Eucaristia no dia 13 de junho, festa de Santo Antônio. Então vamos repetir para você hoje uma dessas homilias. Irmãos e irmãs em Nosso Senhor, esta paróquia já há 65 anos está dedicada a Santo Antônio.
Assim, os frades menores, nós franciscanos, começamos a nossa presença aqui em Brasília e no distrito. A presença nossa quer ser aquela mesma de Santo Antônio: anunciar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, pelas atitudes próprias do Evangelho, aproximar-se de todos, abrir-se para todos e estar à disposição de todos. Muito simples. Para isso, é claro, para ter essas atitudes, podemos seguir o que foi feito na longa introdução, né? O aprendizado da oração. Quebra as arestas, abre o coração, anima as mãos e os pés, para ter todas essas atitudes que são típicas do Evangelho. Porque Santo Antônio é chamado, né? Arauto do Evangelho, trombeta do Evangelho, e toda a igreja assim também é chamada. Todas as qualidades de Santo Antônio estão espalhadas em toda a igreja, desde aquele dia em que o Senhor se manifestou aos 11 apóstolos, como São Marcos nos conta. O Senhor confirmava a pregação deles, dando eficiência à sua palavra, fazendo real a ação libertadora e salvadora da palavra do Evangelho. De tal modo que todos que acolhiam o anúncio do Evangelho, de algum modo, se achegavam de Deus, se achegavam do reino dos céus e se dispunham de ser discípulos de Jesus. E aí vinha todo aquele trabalho da igreja, de catequizar, de instruir, de ensinar os mandamentos de Deus e o agrado do Senhor, pela honestidade e a docilidade aos mandamentos de Deus. Então Santo Antônio entrou nesta esteira que São Francisco quis restaurar na igreja. Não sei se vocês já ouviram como que o Senhor chamou Francisco. Na pequena capela lá em Assis, certamente mais de madrugada ou à noite, São Francisco estava lá. O que o Senhor quer de mim? Porque ele sentiu aquele chamado. O que o Senhor quer de mim? Como é que eu vou saber? Quem é que dá conta de saber a vontade de Deus? Tem que perguntar. Pois Francisco perguntou e recebeu a resposta, e topou a resposta. Vai, Francisco, restaura a minha casa, como vês está em ruína. Ele olhou para cima, de fato a capela estava toda arruinada. Então começou de modo prático, juntando pedras e recuperando aquela capela. Com o passar do tempo, ele foi vendo que a igreja que precisava ser restaurada éramos nós. Éramos nós. Os membros e as membros da igreja, irmãos e irmãs. E então ele discerniu, com a ajuda de um sacerdote qualquer, numa daqueles bons lá de Assis: abre o Evangelho, deixa eu ver o que Deus está querendo realmente. E o que ele ouviu? O envio dos apóstolos. Então significa: vai pelo caminho da pregação do Evangelho. Recupera a disposição de ouvir o Evangelho. E assim surgiu a nossa ordem há 800 anos. E agora estamos aí no topo desta longa história, procurando, na celebração dos nossos santos, como Santo Antônio, atualizar esta missão de Francisco. Dispor o Evangelho para toda pessoa de boa vontade e para todo coração aberto. E certamente todos encontrarão a misericórdia e a salvação que é própria do reino dos céus.
Então, na celebração desta festa hoje, irmãos e irmãs, estamos simplesmente fazendo uma festa cultual ao reino dos céus, que está no meio de nós. Então, essa celebração com este dia festivo quer nos fazer experimentar a nossa pertença ao reino dos céus, porque já ouvimos a palavra do Senhor, já fomos batizados, curados, perdoados, todas aquelas ações que salvam, que está na força do Espírito Santo. Então que continuemos e que Santo Antônio continue nos animando a viver plenamente a alegria da fé. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Já chegamos ao final do nosso Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Paz e bem.